Hoje é terça-feira e terça-feira é dia de live terapêutica. E vocês votaram ali na caixinha, na enquete, né, que vocês preferiam o tema mãe versus sucesso profissional. Então cá estou eu pra gente conversar sobre esse tema tão delicado, tão importante e tão transformador na nossa vida. Mãe, sistemicamente falando, é a nutrição. É a nutrição que nos encoraja para ir para a vida, para nutrir a nossa profissão, os nossos caminhos e tudo mais. Então, realmente, a relação com a nossa mãe afeta o nosso sucesso profissional, a nossa prosperidade e a nossa abundância financeira. Você sentiu que o bagulho, né? O buraco é mais embaixo. Então, boa tarde, boa tarde. Deixa eu só dar uns minutinhos para a galera entrar. E se aproveita e ó, já clica nesse aviãozinho e envia para as amigas, que essa live vai ser uma live curta, de 30 minutos mais ou menos, mas vocês já vão receber muita informação e obviamente que a gente vai fazer uma prática sistêmica de cura, porque eu sou dessas, se é para entrar ao vivo, que seja para a gente entregar um bom material para vocês fluírem na vida com arte e leveza, né? Então clica aqui no aviãozinho, envia para 2, 3, 4, 5 amigas, o número aí que vocês puderem. Fala, amiga, vem para essa live para você destravar suas questões profissionais de uma vez por todas, tá? A live fica salva, né? A pergunta de sempre. A live vai entrar no meu feed, ela fica ali no meu feed por mais ou menos 2 horas. Se chegar a 30 comentários de envia para o YouTube, aí a gente coloca ela no YouTube, tá? E ela sobe no YouTube e sai do Instagram. Se não chegar a 30 comentários, a gente entende que não foi uma live assim tão preciosa, tão maravilhosa, e aí a gente só deleta ela, tá bom? Adoro as práticas, sim, as práticas são maravilhosas, né? Escreve aqui pra mim, antes da gente começar no assunto de fato, escreve aqui pra mim quem já sabe que tem uma dificuldade com a mãe, que tem assim, cara, não uma dificuldade só, né? Porque relação mãe e filha não é a coisa mais simples do mundo. Mas se você já sabe que parte do seu calcanhar de Aquiles ali é a relação com a sua mãe, escreve aqui pra mim, eu, só pra eu saber quantas mulheres já identificaram essa dificuldade em se relacionar com a mãe, que não é uma tarefa simples, né? Durante muito tempo eu tive muita dificuldade em me relacionar com a minha mãe, tive várias questões na infância com a minha mãe. Então, realmente isso... E aí, durante muito tempo, eu falava pra mim mesma, não, isso já tá resolvido, tá tudo certo, eu compreendo a minha mãe, eu entendo que ela fez o melhor que ela pôde, né, tal. Mas, às vezes a gente entende que ela fez o melhor que ela pôde, a gente compreende muitas coisas, mas essas dores, essas mágoas não saem da gente. E se essas dores e essas mágoas não saírem do seu corpo fisicamente, eles vão continuar agindo na sua vida. Agindo de que forma, né? Vamos, ó, eu, já tem uma galera aqui, eu. Uau. Bom, vamos começar entendendo, porque tem muita gente que talvez esteja chegando agora aqui na live, que nem conhece meu trabalho, e que olha assim, eu nem sei se eu tenho problemas com a minha mãe, ou se esse problema que eu tenho com a minha mãe é capaz de afetar a minha vida profissional, enfim, pessoal também, mas a gente vai olhar hoje para o sucesso profissional, né? Então, o primeiro aspecto que você precisa saber que está diretamente relacionado com a sua mãe é: se você sente muita dificuldade em assumir o seu propósito ou encontrar o seu propósito na vida, e quando eu digo propósito na vida, sua missão, hoje eu tô falando de um caminho profissional, porque eu realmente acredito que os nossos propósitos são múltiplos, que às vezes tem fases da vida que o nosso propósito é só cuidar da gente mesmo e ficar bem, tá tudo certo. Mas, se você é uma pessoa que você atua em uma profissão, adoraria atuar em outra, mas sente que tem uma trava aqui, sabe? E essa trava pode ser as justificativas que você dá, por exemplo, vou dar exemplos aqui de clientes que eu já atendi ou atendo na terapia. Uma servidora pública que queria muito ser terapeuta, só que ela está como servidora pública. Eu quero ser terapeuta, eu quero construir essa relação aqui, mas sempre sinto que algo me trava, que não é pra mim, que essa profissão aqui não é muito boa pra mim, que não vai dar certo, que eu não sou capaz, que eu não sou suficiente. Ou seja, se você percebe, você tá em uma profissão, gostaria de viver outra e sente uma trava, sim, esse é um dos sintomas de questões de nutrição, de questões com a mãe mal resolvida, tá?
Se para você é muito difícil o dinheiro chegar até você, então é aquela profissional que atende ou cobrando muito barato, muito pouco, ou tem dificuldade para cobrar, não se sente merecedora e tal. Isso também acontece com quem tem aí uma questão sistêmica com a mãe mal resolvida. Mãe é nutrição. Então, quando a gente se sente travado em algum aspecto da nossa vida profissional, é como se faltasse nutrição, é isso mesmo, né? Falta nutrição para você conseguir ir adiante, para você conseguir fluir. Essa nutrição que eu digo pode ser questões mal resolvidas na infância, podem ser questões mal resolvidas na adolescência, pode ser que você não tenha, pode ser que a régua da sua mãe seja muito alta. Como assim a régua da minha mãe é muito alta, Van? Ó, vou dar um exemplo de uma outra cliente minha, que a mãe dela sempre foi uma mulher incrível, fantástica, uma juíza, então profissionalmente, bem resolvida, uma mulher linda fisicamente, uma mulher que chamava muita atenção dos homens. Então a régua, uma mãe que lia muito, que dava palestras, então a régua dessa mãe tá aqui. Essa mãe incrível, fabulosa, que chama a atenção dos outros. A filha fica se sentindo aqui, imaginando que nunca vai conseguir chegar nesse lugar que a mãe chegou. Mesmo que às vezes o que ela quer é completamente diferente da mãe, mas a régua tá alta e a gente passa a ser medida pela régua da mãe. E às vezes não é nem a mãe que faz isso com a gente, é a gente mesmo que fica se diminuindo ali porque a régua da mãe foi muito alta. A nutrição também você pode sentir falta dessa nutrição por uma mãe que não te apoiou, por uma mãe que te diminuía, né? Que falava aquelas frases, por exemplo, a minha mãe trazia uma frase, falou algumas vezes uma frase bastante dolorosa pra mim, que é: você não tem nada de especial. E isso ficou muito marcado em mim, né? Ou enfim, várias outras frases. Então, frases que a mãe diz pra gente na infância, na adolescência, pode marcar muito a gente. E isso pode ser esse caldinho da nutrição que faltou pra você ir em direção às coisas que você quer. Deixa eu ver aqui. Tenho também percebido que teve coisas que recebi da minha mãe que infelizmente repliquei nas minhas filhas. Isso é natural, né, do processo sistêmico realmente, assim. Na sua mentoria trabalha essas questões? Qual mentoria, Vanusa? Na mentoria Meu Lugar, se a gente vai chegar a trabalhar essas questões de maternidade e paternidade, se for na mentoria Meu Lugar, sim, com toda certeza vamos trabalhar isso ainda. A gente está no segundo encontro da mentoria. E no mapa dos afetos, vocês têm no elemento terra e no elemento água várias questões ali sobre a mãe e estão vindo novas práticas ainda, tá? Na mentoria Meu Lugar, sim, vamos trabalhar. Eu sempre trabalho em todos os meus processos, relações com pai e com mãe. Por quê? Mãe é nutrição, pai é a força, a capacidade de realizar, de ir para a vida. Então, sim, vamos ter ainda práticas sistêmicas para olhar para essa mãe, para essa força de nutrição. Porque isso afeta diretamente, né, a nossa relação com o medo de se expor, de ir para frente ou não ir para frente. Então, olha só, se você tá numa profissão e essa profissão não rende, parece que as coisas não vão, não acontecem, não vai, ou se vai, mas você não se sente merecedora daquilo, sabe? Você recebe uma promoção, mas aí você não se sente muito merecedora daquilo e você começa a se sentir puxando para baixo, sabe? Sentindo que algo te trava. Isso tem a ver com a mãe. Se você sente também nessa relação com a mãe, né? Se você sente também dificuldade em assumir uma nova profissão para você, para sua vida, também tem a ver com a mãe. Tem umas pessoas que querem até levar a mãe na própria terapia, né? Tem umas pessoas que ficam num apego tão grande com a mãe que sim, querem levar a mãe para terapia. E essa fala é muito importante aqui, porque é o seguinte: muitas vezes eu vejo consteladoras e consteladores e terapeutas falando só sobre esse aspecto aqui, que eu falei, de dificuldade com a mãe, dificuldade de se relacionar com a mãe, a régua que a mãe colocou foi uma régua muito alta, ou a mãe foi uma mãe muito narcisista, que humilhou a filha e tal. Ok, essas dores afetam o nosso crescimento e o nosso sucesso profissional, com certeza, mas o apego demasiado com a mãe também afeta tanto quanto. Aquela filha que tem uma conexão quase simbiótica com a mãe e que fala assim: não, mas a minha mãe é a minha melhor amiga, mas a minha mãe sabe tudo sobre mim. É possível que você esteja tão apegada à sua mãe que você tá assim, ó, aqui é sua mãe, aqui é você, tá? Os seus olhos são as minhas unhas azuis.
Ao invés de você estar olhando para a vida, você está assim, ó, de costas para a vida, olhando para sua mãe. E quando você está assim, de costas para sua vida, olhando para sua mãe, não tem como você acessar sucesso profissional, ou querer crescer na carreira, ou querer construir uma vida nova. Por quê? Você está muito ocupada olhando para sua mãe. Então, esse é um ponto importante. Quando a gente olha para a mãe, e aqui, gente, por favor, né? Eu sou mãe, e não é pra gente entrar num lugar de culpar a mãe, porque não vai ajudar absolutamente nada. Gosto muito de lembrar que a nossa mãe, ela é, ou ela foi, no caso, a minha mãe faleceu há uns 6 meses, mais ou menos. Então, a nossa mãe é ou foi apenas uma mulher como você. Tão perdida, tão confusa, tão sobrecarregada, cheia de sonhos, cheia de dores, cheia de várias questões, tentando acertar. Eu sei, ela fez coisas com você que talvez não tenham sido assim tão legais, né? Talvez você não tenha se sentido tão amada pela sua mãe, talvez você não tenha se sentido reconhecida pela sua mãe, talvez você não tenha sentido o suporte que você gostaria de ter sentido. Mas eu gosto muito de trazer essa figura da mãe para olhar para ela como uma mulher. Porque aí quando eu olho para minha mãe como uma mulher, eu gero dentro de mim uma empatia para olhar de fato para ela com o que ela pôde me dar. Mãe, você me deu isso. Isso é o que você pôde me dar. Tudo o que me faltou, eu mesma vou buscar. Essa é uma prática de cura já, pra gente nutrir dentro da gente, tá? A sua mãe te deu o que ela pôde e o que te faltou, você vai ter que buscar. Isso não significa que não é que é pra gente passar pano, tá de acordo com tudo que eles fizeram, com tudo que a sua mãe fez, com os erros dela, nada disso. É pra gente conseguir se desvincular de um campo de dor e entender um pouco. Essa é a sua história, foi assim. Por isso percebo que sua mentoria é a mais completa que eu conheço, o processo é integral. Oh, obrigada, Vanusa, com certeza. Não há pra mim como a gente se libertar do medo de se expor nas redes sociais, na vida, a gente crescer, ter sucesso profissional, se tem questões de base ancestrais, como por exemplo a relação com a nossa mãe, mal resolvida. Se eu não me sinto merecedora de crescer e essa falta de merecimento, se eu não me sinto capaz de ir, ou pior ainda, né? Eu me sinto capaz de ir, eu sei que eu posso, que tem uma luz, uma frase que as pessoas me falam muito na terapia. Eu sinto que tem uma força dentro de mim, Van, uma luz muito grande, mas ela não consegue ir. Eu não consigo colocar isso no mundo. Por que eu não consigo colocar isso no mundo? E daí não é a gente falar pra pessoa, vai lá e faz, vai lá e grava seu vídeo, vai lá e estuda, vai lá e muda de profissão. Não é sobre isso. É a gente parar e olhar, o que ainda mantém essa pessoa presa nesse lugar? E o que mantém essa pessoa presa no lugar onde ela está? Pode ser essa pessoa de costas para a vida dela, olhando para a mãe dela, presa demais com a mãe dela. Bom, eu imagino que vocês já entenderam um pouco essa relação, né? Então, mãe é nutrição. Se eu sinto que algo falta dentro de mim, pode ser sim que esteja vinculado com a falta da nutrição vinda da mãe. Verdade, Van, depois que eu entendi isso, destravei na vida. Exatamente, esse é o processo. Então, como hoje eu tô com pouco tempo, porque eu tenho umas reuniões aqui no Instituto, mas não quis deixar de fazer essa live, costumo dizer o seguinte, nosso corpo, nosso melhor terapeuta. Então, mais do que a gente falar sobre a prática sistêmica, a relação com a mãe e tal, vamos entender na prática como é que está essa relação com a sua mãe? E olha só, não se preocupe, onde você estiver você vai poder fazer essa prática que eu vou dar agora e você já vai mapear se não é isso que está faltando para você. A primeira coisa, eu quero que você escreva aqui para mim no chat, qual campo da sua vida, profissional, pessoal, qual campo que você sente que está travado, que as coisas não vão. Então escreve aqui para mim, se você não quiser se expor demais, você pode colocar só profissional, se você quiser você pode, quero ser terapeuta e não consigo me assumir, ou sou terapeuta mas os clientes não vêm do jeito que eu gostaria que eles viessem, ou sou terapeuta mas não consigo cobrar, pode ser a profissão que você tem aí, tá? Tô dando exemplo de terapia, ou é a minha vida financeira que não tá fluindo, escreve aqui pra mim no chat, aqui nos comentários, sabe por quê? Quando você coloca isso, o que está travado, a gente vai começar a ter uma intenção de cura. Então, qual que vai ser a nossa intenção? Destravar isso que está travado na sua vida profissional nesse momento, certo?
Então escreve aqui pra mim, ó, profissional, financeiro e pessoal. A Vanusa já veio com tudo, pessoal, profissional, financeiro e pessoal. Para essa prática, Vanusa, escolhe um, tá? Ó, profissional, financeiro. Profissional, sou formada em nutrição, mas não consigo atuar. Uou, que forte. Profissional, sou formada em constelação e não atuo. Nossa, eu atendo muitas terapeutas assim, Denise. Muitas terapeutas já formadas que estão travadas. Todas elas eu destravo, vem comigo. Sou terapeuta e o dinheiro não fica nas mãos. Quando vejo, já foi. Ó, Van, tem uma coisa aqui. Quando o dinheiro chega, mas não fica, pode estar mais relacionado com o pai do que com a mãe, tá? Mas vamos olhar no campo no sistêmico. Pessoal, profissional, saúde, profissional. Ok. Então, olha só. Eu vou pedir para financeira não flui, poucos clientes no consultório. Aham, talvez Mariana esteja precisando de uma constelação organizacional, hein, Mariana? Às vezes não é nem só questão familiar, não. Quase ninguém fala, né, sobre a constelação empresarial, organizacional. É que eu sou especialista em constelação organizacional, preciso falar sobre isso. Todas as ferramentas que a gente aplica numa constelação familiar, a gente também pode aplicar numa empresa. Só que daí a gente não vai olhar para pai, para mãe, a gente vai olhar para a empresa em si. Às vezes tem um funcionário ali dentro da sua empresa que traz uma energia que não deixa a empresa fluir, tá? Mas a gente pode falar mais sobre isso em outro momento. Então tá. Agora olha só, pra gente fazer essa prática, eu quero que você traga pra você essa intenção. Se você estiver num ambiente onde você pode fechar os olhos e só trazer essa intenção, a intenção de eu quero fluir na minha vida profissional, eu quero fluir na minha vida pessoal. E aí se você tem algo mais específico, eu quero fluir na minha vida pessoal no campo amoroso, eu quero que mais clientes cheguem no meu consultório. Traz essa intenção para você, tá bom? Vou dar um minutinho para vocês. Sou terapeuta, a grana sempre faltando. Aí tem a ver com a mãe. Aposentei como professora e quero voltar, trabalhar como psicopedagoga. Ok. Traz essa intenção, então, para você. Eu vou me conectar com a intenção da minha prosperidade e abundância financeira. Trago para mim a minha prosperidade e a minha abundância financeira. Com essa intenção, como eu digo sempre, meu corpo, meu melhor terapeuta. Nossas mãos, elas representam as nossas parcerias na vida, tá? As nossas parcerias, pensa só, quando você fecha um contrato, você dá a mão para a pessoa, né? Você fala, ok, negócio fechado. Quando você começa um relacionamento amoroso, você começa a andar de mãos dadas com aquela pessoa, né? Você dá as mãos para aquela pessoa. Então, as mãos representam as várias parcerias que a gente tem na vida. Só que uma das primeiras parcerias que a gente fez foi com quem? Com a nossa mãe. Então a gente vai olhar para essas parcerias da vida aqui com a mão, olhando para essa parceria que a gente fez com a nossa mãe, trazendo essa ideia dessa intenção do que eu quero destravar. Então eu estou aqui me conectando com a minha prosperidade, com a minha abundância financeira, e você aí tem a sua intenção, né? Destravar na profissão, mais dinheiro, mais clientes, essa é a intenção. A gente vai fazer uma prática bem simples agora, ó. Eu vou pedir para você escolher uma mão para ser a sua mãe. Então essa minha mão direita aqui hoje vai ser a minha mãe e a outra mão para ser você. Simples assim, tá? Então a minha mão direita é a minha mãe, a minha mão esquerda sou eu. E eu vou colocar minha mãe e eu frente a frente. Se eu me emocionar e se eu chorar, tu fica aqui comigo. Como eu disse, minha mãe faleceu há pouco tempo. Então pode ser que a água flua, né? Coração é água, deixa escorrer. Quando você colocar você e a sua mãe assim, frente a frente, presta atenção um pouco em que sensações que vêm para você. Não se preocupe em escrever para mim no chat agora não, tá? Para mim, o mais importante é vocês sentirem, porque aí vocês vão ter uma resposta verdadeira. Quando eu coloco a minha mãe e eu aqui, uma frente à outra, a primeira vontade que me dá é aumentar a minha mãe. Deixá-la maior do que eu. E me dá uma vontade de ficar menor ainda, perto da minha mãe. Veja como é para você. Veja se você consegue deixar a mão, que é a sua mãe,
maior do que a mão que é você. Veja se você consegue deixar assim, ó, maior. A nossa mãe, ela é maior do que a gente, não porque ela é melhor, mas porque essa mulher aqui veio antes dessa mulher que somos. Então veja se é possível você visualizar a sua mãe maior do que você. Minha mão direita começa a se curvar para a mão esquerda, que é a minha mãe. Isso é lindo, significa que você está fazendo uma reverência para sua mãe. Agora, depois de você visualizar aí a sua mãe maior que você, veja se você conseguiu. Se você não conseguiu, é onde você está agora. Se é assim, é assim. Eu nem consigo. A minha mãe precisa ficar maior. Não foi sempre assim, tá, gente? Muito desenho terapêutico, muita prática sistêmica para conseguir visualizar a minha mãe maior do que eu. Mas que alívio que é. Sabe por quê? Quando eu consigo ver a minha mãe maior do que eu consigo deixar com ela os problemas que são dela, a história dela, e consigo me conectar para receber o que vem dela. O menor recebe do maior. Então, se eu consigo olhar para minha mãe como alguém maior do que eu consigo aqui entregar para ela o que é dela e receber o que é meu. Então, veja se é possível, nessa posição, você repetir as seguintes palavras. E traga o nome da sua mãe, que é importante. Mãe Amélia Borges Zago, esse era o nome da minha mãe. Mãe, eu vejo você. Mãe, eu vejo a sua dor. E eu sinto muito. Mãe, eu deixo com você a sua história. Mãe, eu deixo com você a sua história. Mãe, você é grande e eu sou pequena. Pequena demais para carregar tanta dor. Mãe, eu deixo com você a sua história. Você é grande. Você vai saber o que fazer com isso. Mãe, eu tomo a vida que vem de você, do jeito que você me deu. Mãe, eu tomo a vida que vem de você, do jeito que você me deu. E sigo livre para fazer do meu jeito. Vamos deixar agora uma relação, uma dança entre você e a sua mãe nascer. Se você puder, feche os olhos um pouquinho e só deixe as suas mãos dançarem um pouco, para ver que tipo de relação você consegue estabelecer com a sua mãe hoje. Veja se você quer se aproximar. Veja se é possível se aproximar da sua mãe. E se você não quiser fechar os olhos, pode fazer de olhos abertos também. É muito forte porque para mim está me dando uma vontade muito grande de fechar essa mão e ficar muito pequena mesmo. Deixa o seu corpo te contar um pouco sobre essa história de você e da sua mãe.
Confia no seu corpo, que ele é o seu melhor terapeuta. E se você deixar suas mãos dançarem um pouquinho, você vai se permitir que uma nova relação, uma nova parceria com a sua mãe nasça. Mãe, eu honro a vida que vem de você e sigo livre para receber toda a prosperidade e abundância financeira que eu mereço. Obrigada por abençoar o meu caminho. Oh. Para mim foi super... É muito forte, né? Como com tão pouco tempo a gente consegue estabelecer tantas relações. Quem quiser escreve aqui para mim como é que foi. Tanto de... Você consegue visualizar a sua mãe maior do que você? Você consegue se aproximar da sua mãe? Porque durante muito tempo eu não conseguia ver a minha mãe maior do que eu. Durante muito tempo eu não conseguia me aproximar da minha mãe. Tiveram várias relações e hoje foi bonito de conseguir me visualizar menor do que ela mesmo. E quando eu fui me encolhendo e quando veio ela assim, em cima, primeiro me deu uma sensação ruim de como se ela fosse me abafar, sabe? Mas aí depois eu senti que não era isso, que era realmente ela estava tentando me dar o suporte. E aqui quando eu fiz esse movimento me deu uma sensação de renascer mesmo, de, caraca, poder ir, sabe? Olhando pra vida, não mais pra ela. E ao mesmo tempo eu senti uma luz muito grande vindo da minha mãe. Uau, gratidão, porque nem sempre foi assim. Consigo ver ela um pouco maior e tentando se aproximar de mim. Denise, então, se você mapeou isso, você já sabe que sim, uma das coisas que está atrapalhando o seu sucesso profissional é essa questão com a mãe. Emoção à flor da pele, pertencimento, uma nova parceria. Durante muito tempo sentia abandonada emocionalmente por ela, mas não consegui juntar as mãos, né? Então, Denise, essa parceria com a sua mãe ainda não está bem estabelecida. Para quem está lá no mapa dos afetos, gente, na comunidade, vem muitas novas práticas agora lá para o mapa dos afetos, incluindo relação com a mãe, mas já diria para vocês irem para o elemento água. O elemento água é um dos melhores elementos agora, nesse início, para trabalhar as relações com a mãe, tá? Porque ali você vai trabalhar todo o renascimento mesmo, de reconexão com a mãe. Consigo visualizar a minha mãe maior que eu, mas fico curvada em um aperto e falta de ar. Sinto que o ar, que estar perto dela, mas as mãos estavam presas e não conseguia juntar. Então você está presa em alguma história da sua mãe, em algum emaranhado da sua mãe. Isso é bem forte. Quem sentiu algo parecido com que esse relato aqui, aí eu diria, você pode fazer o elemento água, com certeza, mas lá no elemento terra do mapa dos afetos tem aquela prática sistêmica onde você fica na frente da sua mãe ou na frente ou de uma outra pessoa, né? Você escolhe e aí fazer essa prática com a mãe. Senti dificuldade de unir as mãos, mas senti movimento de ela dar e eu me afastar. Quando eu tentei dar, ela se afastou. Todas vocês estão super convidadas a entrar na nossa comunidade Mapa dos Afetos, viu? Porque lá a gente resolve todas essas questões. Por quê, gente? Bom, primeiro deixa eu falar aqui isso que é importante, tá? O Mapa dos Afetos, ele tá numa promoção porque ele tá em mudança, ele tá ficando cada vez lindo, mais incrível, mais fantástico. Por exemplo, antes a gente tinha prática sistêmica só no elemento terra. Agora a gente tem práticas sistêmicas em todos os elementos. O Mapa dos Afetos, ele é dividido pelos 5 elementos da natureza. Éter, ar, água, fogo, terra. E cada elemento, você chega no mapa, você vai descobrir qual mulher você é. Se você é mulher do fogo, mulher do ar, mulher da água e por aí vai. Você faz um teste, descobriu qual é o seu elemento, você vai receber um guia, agora completinho, maravilhoso, um guia que diz quais os melhores alimentos para você, as melhores cores para você,
quais as melhores ervas medicinais, os óleos essenciais e a sua trilha. Como assim a minha trilha? Você vai chegar, eu sou uma mulher do elemento ar. Então a gente vai dizer pra você, primeiro faz o elemento éter, depois faz o elemento ar pra você se reconectar com a sua essência. Depois você vai pro seu elemento complementar, depois você vai pro seu desafio e aí você vai trafegando no mapa dos afetos com muito mais propriedade e as transformações vão ser ainda muito mais incríveis, né? O Mapa dos Afetos é uma comunidade online internacional com mulheres do mundo inteiro se ajudando, se apoiando. Não tem só aula gravada, tem encontro ao vivo e agora 2 encontros ao vivo por mês, incluindo liberação do estresse do trauma. Então, gente, por quê? Tem coisas com a mãe de vocês que vocês vão resolver com uma prática sistêmica. Tem outras coisas que vocês vão ter que fazer o quê? Liberação do estresse do trauma. Por quê? Para tirar do corpo dores e mágoas que estão aí ainda travando vocês. Senti dificuldade de unir as mãos. Essa aqui eu já li. Chorei na prática, no final a mão dela veio por cima da minha. Oh, que bonito. A mão da minha mãe ficou de costas para mim o tempo todo. Uou, isso aí é muito mais lá atrás. Eu levantei a mão que sou eu e formigou muito. No final eu estava quase encostando os dedos, mas senti incomodada e sem vontade de aproximação. Vanusa, vamos trabalhar mais isso na mentoria e no mapa. Eu senti minha mão fechada, dura, forte. Chorei desde o início, mas estou leve agora. Ah, que delícia, a cura aconteceu. A esquerda fez reverência à direita que está cabisbaixa. Como faço para entrar nesse grupo? Clica no link da minha bio que tem lá Mapa dos Afetos ou me manda um direct que eu te mando o link, tá bom? Lembrando que ele está na promoção entrando até dia 15, gente. Se vocês entrarem até dia 15 de maio, como ele está na reforma, então vocês vão sentir algumas aulas entrando, outras saindo, tá? Porque a gente está na reforma. Se você entrar para o Mapa dos Afetos até dia 15 de maio, você vai ter acesso por 1 ano. Tanto as aulas gravadas, quanto as práticas sistêmicas, quanto os encontros ao vivo e tudo mais. Entrando a partir do dia 15, vai ser só por 6 meses, tá bom? Bom, espero que essa prática reverbere ainda mais na vida de vocês. Incrível como essas práticas são poderosas. Fiz de novo agora e foi tão forte. No momento fui pro colo dela e recebi um carinho muito bom. Naturalmente minha mão virou de costas sentindo a bênção. Ah, uau! Muito feliz. Ah, olha só, gente. Bom, espero que essa prática reverbere ainda mais na vida de vocês. Qualquer coisa, me manda mensagem. Lembrando sempre que eu tô aqui por mim, por vocês, por nós. E toda terça-feira, 12h15, a gente tem live terapêutica, sempre que possível, com práticas sistêmicas ou outras práticas. E eu sempre abro caixinha lá nos meus stories para vocês escolherem qual que é o melhor tema, aquilo que vocês querem. Mas olha só, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Eu entrego ouro nos stories. Então, acompanha cada vez mais os meus stories, porque vocês vão receber muita coisa. Vejo vocês na comunidade Mapa dos Afetos, na mentoria Meu Lugar ou pela vida. Até mais, gente. Beijo grande.